Chazinho Boa de hospedagem. noite, Paulo Castilho. Tudo bem com você? Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo bem? Nossa, muito gostoso a gente poder estar aqui juntos para falarmos aí de determinados assuntos, principalmente da situação da quarentena, o que ela afeta as pessoas a nível de consciência, e estar aí junto com você, para mim, está sendo um prazer. Pessoal, Paulo Castilho, ele é jornalista, trabalhou na Globo, né? Pode falar, né? Pode falar. Trabalhei com o Caco Barcelos lá no Profissão Repórter em 2014. Então, e aí hoje ele se dedica a ser um facilitador de consciência, que depois, mais para frente, nós vamos estar falando aí com mais propriedade, e ele é uma pessoa onde ele está muito preocupado hoje em estar ajudando as pessoas a poderem não só expandir a consciência, como também a passarem por essa quarentena sem tanto sofrimento, né? Ele tem aí os clientes que estão aí fazendo algumas sessões, inclusive para fazer essa ação, para poder apaziguar um pouco essa situação. E eu me senti muito à vontade em estar com ele para que a gente possa juntos falar sobre determinados assuntos. A princípio, pessoal, eu gostaria de estar esclarecendo um pouquinho sobre as dúvidas do vídeo anterior, que seria sobre a Operação Storm, que mesmo que as pessoas estejam aí muito chocadas com tudo isso que aconteceu e que veio à tona em abril, de abril para cá foi uma avalanche de informações que realmente deixou as pessoas um pouco atordoadas, né? Eu mesma fiquei muito chocada com tudo. Ao mesmo tempo, eu resolvi levantar essa bandeira, estar junto com o Paulo Cassiano, estar junto com o Luciano César, com a Ana Marins, com o Bispo, estar juntos divulgando algumas coisas que vêm acontecendo. Tá? Nós somos de vertentes muito diferentes, porém, a consciência é uma só. Esclarecer, pontuar e trazer a verdade para vocês, ou seja, dados que sejam comprovados. Nada que eu coloquei aqui no meu canal, ele está como fake, tá? Eu só coloquei dados que são realmente comprovados. Né? Nós sabemos aí que ontem nós tivemos aí um acidente, que nós não sabemos se foi ou não um acidente, lá na Síria, com muitos feridos, né? Que nós precisamos mentalizar para que isso seja superado. Mas a informação que eu tenho aí do QAnon, que é aquele Instagram que eu sempre indico para vocês buscarem, né, informações lá de fora, ele diz aqui, né, que não foi só lá que teve essas explosões. Houve 2 explosões ontem também na China, que não foi noticiado, não foi colocado nem na CNN, nem nas televisões. Também na Coreia do Norte, uma na Arábia e uma no Irã. Quer dizer, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos aí esperando algumas informações a mais, mas eu peço para que vocês também busquem, também comentem, também tragam também informações para elucidar tudo isso, tá? Quanto às celebridades, que a gente sabe que estão sendo aí investigadas, né? Eu não vou colocar lista de ninguém que bye-bye, ou que ficou, ou que está sendo julgado, não é esse meu propósito. Eu venho trazendo para vocês aqui um momento de reflexão sobre tudo que está acontecendo. Por quê? Porque é um momento das verdades aparecerem. Esse é o ano da verdade. Não dá para esconder mais embaixo do tapete. Quantas coisas nos foram colocadas como sendo reais, como são verdadeiras, e na verdade não são. Então, eu acredito que a partir deste ano, 2020, a história pode ser reinventada, passada, vamos dizer assim, de uma forma real, tá? Então, vamos em busca dessas informações. Eu estou aí com vocês, me ajudem também, eu sou uma buscadora e eu aí estou trazendo o Paulo para trabalhar toda essa parte energética e consciencial. Fala um pouquinho para nós, Paulo, se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, e também fala um pouquinho sobre como nós podemos enfrentar no dia a dia a situação atual, como você tem encontrado as pessoas
aí neste momento. Legal. Então, Ana, agradecer a você, né, a toda a sua audiência, o pessoal que vai acabar assistindo isso aqui, porque vai ficar no seu canal, né? Agradecer muito por essa oportunidade, porque a consciência, na verdade, ela é a fonte criadora de tudo. Se você está alinhado à consciência, então você consegue criar qualquer coisa. Tudo aquilo que a gente não consegue criar é porque, em algum nível, nós estamos limitados nessa realidade. E essa realidade, desde que o mundo é mundo, desde que tudo surgiu, ela é feita basicamente das pessoas subjugando as outras, de um povo tentando guerrear, tentando limitar. Então, todo o paradigma no qual essa realidade ela é criada é com base na limitação das coisas. A gente aprende desde pequeno a ouvir não, aquilo que você não pode fazer. Então, as pessoas não se empoderam de ser essa potência, de ser um Deus na sua própria vida, de ser um ser co-criador, né, que está em consonância com a consciência, que é a fonte de toda a criação, e você poder criar aquilo para o qual você realmente nasceu. Todos os seres nasceram para serem felizes, saudáveis, abundantes, plenos. E por que a maior parte das pessoas vive exatamente o contrário disso? É porque elas não despertaram. Então, despertar de consciência é a única chave que a gente tem para ser feliz e realizar isso que a gente veio fazer aqui, né? De maneira que a gente tem que aprender, talvez, algumas coisas, existem ferramentas que a gente pode trabalhar para mudar a energia de tudo, né? A gente sabe, já pela ciência que vem provando isso cada vez mais, não é necessariamente um papo místico, né, como antigamente, de que tudo é energia, tudo, até coisas físicas, materiais, um telefone celular, a mesa, tudo são átomos, mas dos átomos existem mais de 90% de espaços vazios, e esses vazios são preenchidos pelo quê? Por uma energia, que é o que os cientistas chamaram do bóson de Higgs, né? Que é uma energia de potencial, que é justamente o que vai alterar a matéria e fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando você se descobre, se reconhece como um ser energético e não este corpo que está aqui, você começa a se relacionar com todas as moléculas de energia que existem em tudo. Isso está conversando o tempo todo. Existe um campo que não é visível, mas ele é real, que nos conecta energeticamente. E tudo nasce no plano não material para se tornar material. Tudo nasce no mundo da energia. Essa vontade que a gente está tendo já de conversar, quando eu vi você fazendo a entrevista com o Paulo Cassiano, que é um querido amigo, né, que já me ensinou muita coisa, frequentei os grupos de WhatsApp dele, enfim, ele já se hospedou aqui na minha casa em São Paulo quando veio para cá a primeira vez. Então nós temos um contato próximo. Quando eu vi ele republicando a live que fez com você no Facebook, eu parei para assistir porque fazia um tempo que eu não via. E o que aconteceu? Já onda de possibilidade, que é a minha vontade, essa onda de possibilidade, que é a minha vontade, que não é material, mas ela existe, porque eu senti a vontade, ela é real, ela foi para o espaço. E aí, o que eu posso fazer com isso? Me conectei a você. Você está trazendo gente para o canal, é a sua vontade. Então, as duas ondas de possibilidades se conectaram. E isso acaba sendo tão mais amplo que essa reconexão que o seu vídeo permitiu, né, com a energia do Paulo Cassiano, fez com que a gente acabasse, de fato, se falando, e ele também me convidou para fazer uma live com ele. Então, olha o nível de conexões, quando a gente aprende a trabalhar a energia de tudo. Pode ser criado qualquer coisa, quando você assume esse caráter de co-criador e que é feito tudo baseado em energia. Isso é viver o mundo da consciência. Inclusive porque tudo está plasmado aí, basta você acessar, né? Basta você permitir, porque nós fazemos parte aí de uma teia, e essa teia, as ideias, as criações estão lá em cima, é só você querer e acessar. Está tudo disponível. É estar junto com as pessoas certas, trabalhando a sincronicidade, né? Nós estamos aliados a essa sintonia. Então, por isso que nós também nos atraímos nesse sentido, né, Paulo? Exatamente. E todas as pessoas que chegarem aqui e forem assistir esse vídeo, é porque em algum nível consciencial
talvez não nessa dimensão, mas nos seus pensamentos, nas suas necessidades de evolução, elas estão chegando aqui porque tem alguma coisa que você vai poder captar dessa conversa aqui, que vai fazer sentido para a sua evolução, para a sua transformação. E é por isso que as pessoas se conectam e as pessoas chegam, e tem muita coisa para a gente evoluir no mundo, tem muita gente para a gente curar, todos nós precisamos evoluir. E esse é um grande momento, né? Onde você mesma disse aí na abertura que a verdade está vindo à tona. Então, ninguém engana a energia. Ninguém engana a energia. Eu posso tentar enganar você com as coisas que eu estou falando, que eu estou raciocinando, mas a minha energia, que sai através dos olhos, principalmente, já que os olhos são a janela da alma, estiver sendo honesto, coerente entre aquilo que eu faço, que eu falo, e a energia que eu sou, você vai perceber alguma coisa estranha em mim. Você vai falar, não sei o que que é, mas não sei, não consigo confiar no que esse cara está dizendo, no que essa pessoa está dizendo, né? Então a chegada era da verdade. Cada vez mais a gente vai ter menos privacidade, né? Você veja só que a tecnologia acompanha esse raciocínio, então você tem câmera, você tem câmera filmando um monte de coisa que antes passava por debaixo do pano, com relação à polícia, com relação à política, com relação a abuso de homens contra mulheres em casa. Então, é chegada realmente a hora da verdade. O celular, que mesmo desligado, ele está captando sua imagem, que as pessoas pensam que não. A sua TV Smart, né, que está aí desligada, ela também capta suas imagens. Então, tudo está interligado. Basta saber com o que você quer se sintonizar, com a verdade e aonde você quer colocar a sua consciência para te ajudar a sair de algumas situações. Eu acho que isso faz parte desse movimento. O movimento das pessoas se agruparem, o movimento das pessoas se buscarem, né, estarem juntas nessa expansão. É isso que está sendo muito positivo e muito, apesar de tudo isso que está acontecendo aí fora, que a gente sabe da Operação Storm, que é realmente chocante, tudo bem, mas não se deixe tanto envolver somente por essa energia. A energia é de que o bem venceu. É a energia de que está acontecendo para a limpeza do planeta. O planeta não quer mais pessoas que tragam destruição, que tragam pedofilia, que tragam violência, que tragam situações negativas. Essas pessoas, nessa transição, vamos dizer, nessa transição, elas vão ser retiradas daqui, graças a Deus. Aqui só vai ficar gente do bem, então vamos vibrar para que o bem se aproxime cada vez mais. Se unam a nós, vão aí em busca, vai no canal do Paulo, vai no canal do Paulo Cassiano, do Luciano Lessa, da Ana Marins, também do nosso Paulo, aí, o Paulo Castilho, e também no meu, mas se inscrevam nos canais, eu vou estar colocando o link aí para você encontrá-lo também, nos cursos, nos eventos que ele pode estar passando aí também. Mas é isso que importa, você em busca dessas informações. Não fique com medo. O medo trava, o medo cerceia, o medo não deixa você ir à luta, né? Já chega que nós estamos aí mascarados, né, com cozinheiras, né? Obrigados. Até... Fala aí. Quem está na energia da verdade não precisa ter medo, né? O medo, na verdade, ele é uma forma de controlar você, subjugar o seu poder real, verdadeiro, que é o que te dá a possibilidade de escolha, né? E de estar na energia da consciência. O que é a energia da consciência? A energia da fonte de toda a criação, né? Eu defino consciência como a fonte que cria absolutamente tudo que existe, né? E ela cria de uma forma generosa, abundante, benevolente, sempre para visar a evolução e beneficiar o maior número de seres possível. É assim que, se a gente for para o mundo natural, acontece a evolução. Tudo está sendo criado o tempo todo, o tempo todo. Não importa se você vai estar vivo aqui na Terra, se você vai morrer hoje, a grama do solo vai continuar crescendo, ficando verdinha, o sol vai continuar nascendo, se pondo, as nuvens passando, né, os bichos evoluindo, quer dizer, a natureza está criando tudo o tempo todo. E o que alguns cientistas, né, existem estudos falando sobre o padrão de frequência vibratório da Terra. E eu acho que tem muito a ver justamente com esse período, com o surgimento da pandemia, com uma série de coisas que você
deve conhecer também, estudar, mas algumas pessoas ainda não ouviram falar disso, né? Tem, por exemplo, a frequência Schumann. A frequência Schumann, ela é uma frequência que se tudo são ondas, se tudo é energia, tudo pode ser medido em frequência. Então, tudo emite uma frequência. Nós, como seres conscientes, temos a capacidade do livre-arbítrio e da escolha de que tipo de energia nós queremos ser ou que tipo de energia nós queremos nos conectar, né? E aí tem energias de padrão vibratório mais elevadas e padrão vibratório menos elevadas. E a frequência da Terra, ela está sendo alterada, né? Um dos efeitos que a gente percebe isso com clareza é essa impressão que nós temos hoje de que parece que o dia passa muito rápido, né? Então, essa é uma impressão como a gente capta esse tipo de informação da frequência Schumann. Antigamente, o dia também tinha 24 horas, mas a sensação que a gente tinha é de que o dia era mais longo, dava para fazer mais coisa, né? Então, a frequência do planeta Terra está mudando. E o que os cientistas falam também é que a nossa geografia geoespacial, o planeta Terra está saindo do lugar onde ele está no universo, porque o universo continua se expandindo desde que ele surgiu através do Big Bang, e nós estamos indo para um lugar no espaço sideral, no cosmos, que é considerada uma zona de elevação fotônica. O que é uma zona de elevação fotônica? Fotônica tem a ver com fótons. Fótons. Então, nós estamos entrando num lugar dentro do espaço sideral que é considerado um lugar onde a luz está mais presente. Onde você tem luz, não tem escuridão. Metaforicamente, a gente já trata a luz como a verdade, como a evolução. Estamos em busca da luz, somos seres iluminados. Metaforicamente, a gente já fala sobre isso. Cientificamente, astronomicamente falando, a Terra está entrando num outro lugar dentro do espaço, onde as frequências vibratórias obrigatoriamente vão fazer com que a frequência com que a Terra vai funcionar seja mais alta, vibre mais. Por isso que a gente tem essa impressão de que o tempo e as coisas passam mais rápido hoje em dia, porque, de fato, o padrão vibratório da Terra está sendo alterado. E a gente está tendo que elevar também o padrão vibratório da nossa vida, através das nossas escolhas, do nosso comportamento, para corresponder num nível de coerência entre o nível vibratório dos nossos corpos, que é gerado pelas nossas escolhas e atitudes, e o nível vibratório do planeta. Nós não somos um ser separado do planeta que está pisando em cima de uma rocha fria. A gente, quando se esquece desse nível de conexão com a consciência, a gente julga a Terra como um pedaço de rocha fria que você está pisando e morando em cima. Não, nós somos parte de um mesmo organismo. A nossa mãe Terra está conectada diretamente conosco. Se a gente for pegar até na Bíblia, a Bíblia não dizia que o homem veio do barro? Ciência coloca que nós temos nas nossas células, no nosso organismo de maneira geral, não em todas as células, isso é distribuído de maneira diferente, mas no nosso corpo, nós temos todos os minerais que estão na Terra. Nós temos magnésio, nós temos cálcio, nós temos ferro, e assim por diante. Então, proporcionalmente, né, Paulo? Proporcionalmente, a água na Terra, no planeta, é a mesma água que nós temos no corpo, no sangue também. Exato. Então está tudo proporcional. Nós e a Terra somos um organismo. Sim. E aí vale a pena a gente pensar em que lado que a gente quer ficar, né? Então, nós estamos aí o tempo todo entre o yin e o yang, entre o claro e o escuro, entre o bem e o mal, né? E assim, de que forma que você pode ir pelo caminho do meio, né? Para não se machucar tanto de repente. O que você tem visto isso no seu consultório? Olha, eu vejo isso de forma geral na vida, né? Tá. A gente estava falando que a consciência é esse estado de unidade, onde não existe separação do todo, já que ela é a fonte de toda a criação, e a gente fica nessa história de terra, homem, a gente não enxerga as coisas como um organismo só. Então, o que eu percebo é que na vida, todas as limitações que a gente tem de criar uma realidade que funcione bem, que seja leve, que você queira,
você seja feliz, que você seja saudável, ela está baseada nos julgamentos que você tem sobre as coisas. Ah, mas por que julgamento? Porque é da natureza da mente humana, né? Então, quando a gente, logo que a gente nasce, que a gente encarna nesse plano, você já está sendo separado desse estado do todo, que é a consciência. Então, você começa a julgar o seu corpo, por exemplo, desde criança, como homem ou mulher. E veja, não é questão de fazer isso errado ou certo, mas é toda essa dualidade com que a mente humana ela interpreta a realidade, né? Que se por um lado isso nos separa da unidade, que a gente fica nessa polaridade do julgamento, do certo e errado, bom e mal, macho fêmea, claro escuro, dentro, fora, em cima, embaixo, toda a realidade ela é interpretada de maneira dual pela mente. Mas por que que existe essa natureza dual da mente? É porque a gente precisa, de alguma maneira, ter discernimento para escolher algumas coisas, né? Então, a realidade, ela se apresenta dessa forma. Mas quando ela se apresenta dessa forma e a gente compra esse ponto de vista da polaridade, a gente tende a negar o outro lado, para entender que um lado é certo. Então, quando eu considero alguma ideia certa, quem pensa diferente de mim, eu vou querer combater. Eu vou querer dizer que é errado. A gente vive essa polarização no mundo, na política brasileira, né? Em Nas vez da gente religiões. nas religiões, isso. Então, essa dualidade ela é natural da mente, que de alguma maneira a mente funciona dessa maneira, a gente está encarnado aqui como homem, como mulher, desde que a gente nasce, a gente nem percebe que a gente já está na dualidade, mas na verdade a gente tem que buscar esse senso de evolução, isso é expandir a consciência, é você buscar sair da dualidade e de dizer, além disso que eu estou percebendo, o que mais existe, porque sempre existe o outro lado da moeda. Aqui, por exemplo, eu estou nesse corpinho de homem, você está nesse corpinho de mulher. Mas existe algo no reino da consciência, que é o reino do nós, onde tudo é criado, onde tudo é possível, onde estão as infinitas possibilidades, que nos une e nos identifica. O que que é? Somos almas. Então, se nós Uhum. tratarmos como almas, e não como homem e mulher, não que a gente não vá ter que funcionar, às vezes, nesse ponto de vista, porque eu preciso funcionar, às vezes, como um corpo de homem, ter uma identidade masculina, você de mulher, mas se a gente se tratar como almas, como irmãos, então a gente começa a criar mais para todo mundo, né? Mas a gente... Estamos, né, Paulo? Não te cortando, estamos assim, não Não é isso. somos assim, estamos. Exatamente, exatamente. Né? Então a gente precisa buscar essa evolução, porque senão a gente está realmente no reino do eu. E a consciência é criar sempre no reino do nós. Se está todo mundo encarnado aqui nesse plano, se a consciência colocou a gente aqui junto, e está todo mundo no mesmo barco, ninguém vai se salvar sozinho. Não adianta, não adianta. Mas a gente esquece Uhum, dessa história original. Esse é o grande desafio, né? Para que a uhum, gente viver uma vida como unidade. É difícil, mas é possível. Cada vez mais a gente está percebendo isso. Se a gente não realizar isso, o que acontece é que a gente vai entrar em sofrimento. O budismo já fala muito disso, né? A uhum, raiz do sofrimento é a dualidade. E quando você encontra o caminho do meio, em tese, esse é o melhor caminho. uhum. É. E assim, o não julgar é um dos preceitos, né? Mais impositivos para esse momento, de repente. As pessoas estão muito preocupadas em saber de qual lado está aquela pessoa. Se ela é Uhum, de tal partido, né? Se ela é de tal religião, se ela tem uma bandeira LGBT, se ela é de uma outra. Não, mas a gente não tem que levantar bandeiras ou separar as coisas. Nós fazemos parte de um todo. Né? Então, nós não somos um partido, porque o partido divide, ele parte o todo. exato. O todo é exatamente o que nós somos, tanto homem como mulher, mas nós somos um todo. De que forma que você está agindo como ser humano, com o seu vizinho, com o seu bairro, com o seu planeta, com o seu país, né? Então, eu Exato. acho que é por aí, não é? Sim, e assim, o que é bem interessante disso é que não significa que com esse discurso a gente está pregando que as pessoas não valorizem talvez o que seja mais bonito, que é a Uhum, diversidade, né? O reconhecimento da diversidade e da diferença em cada um de nós,
que permite que a gente veja a beleza de cada um, né? Sim. O nível do entendimento disso para criar o respeito na convivência, não de querer que todo mundo seja pasteurizado e igual, né? Eu sempre costumo trazer como exemplo de como as coisas podem ser criadas o mundo natural. Se você olha um jardim que tem flores de todas as cores, de vários perfumes e tamanhos, isso é muito mais alegre do que ver ali um gramado verde, mesmo que uma planície guarde a sua beleza, toda verdinha, isso tem uma certa beleza, mas é muito mais alegre, é muito O mais... jardim de uma cor só é muito diferente de um jardim multicolorido. Exato, que é isso que nós somos, né, em síntese. Então, assim, o que que vai dar mais beleza no mundo? É justamente reconhecer os diferentes perfumes, as diferentes cores e aceitar isso como algo natural, que é da criação. E um vai ter o seu perfume, a sua cor, cada um vai ser uma flor no meio desse jardim. E é isso que esse reconhecimento desse estado de unidade, que somos partes do mesmo jardim, é que vai fazer com que esse jardim se mantenha. Porque se não for assim, de novo, a gente vai aprender pelo sofrimento, pela dor e não pelo amor. Não tem outra escapatória. Ou a gente vai aprender isso, ou a gente vai aprender isso. Escolher pela dor ou pelo amor é a opção que nós temos. E que eu acho que é o grande momento, né, que a gente está passando muito aí, muitos países, muitas revoluções, muitos jovens, né, identificados aí como do contra e do a favor, da bandeira que tem que ser levantada, e não estão pensando tanto no todo, eles estão pensando no individual, eles estão cerceando essa energia que é do todo, e não da situação real daquele momento. É claro que a violência não vai levar a nada, né? A forma como você aborda um determinado assunto com a outra pessoa pode ser esclarecida desde que você seja inteligente e pontual. Você pode trabalhar com diferenças, mas isso trazer algo para crescer. Como é bom as pessoas serem diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual, coisa chata? Né? Não traria muito conteúdo, porque todas as pessoas seriam iguais, todas falariam a mesma coisa. O mundo seria muito chato. É bom ter diferentes, mas que possam conviver harmonicamente no Sem mundo, né? dúvida. Então, se degladiando, nós não estamos mais na época lá, né, pré-histórica, a gente não tá precisando sair fazendo atrocidades, né, como a gente está vendo hoje por aqui, né? A gente observa na própria natureza, né? A diferença, ela é a chave da criação. Então, nós estamos aqui, por exemplo, conversando, você tem os seus pontos de vista, o seu jeito, a gente não concorda necessariamente em tudo, mas é na base da convivência e da busca da unidade que eu vou contribuir com alguma coisa que você não sabe, você vai trazer alguma coisa que talvez eu não saiba, não precisamos concordar em tudo, mas alguma coisa, se eu tiver em permissão, a questão é a permissão. A gente quer estar certo, a gente não quer permitir, né? Então, essa contribuição, ela é a chave que nasce a partir da diferença. Se não houvesse diferença, nada seria criado. Tudo seria igual sempre. O que é um ser quântico?